Falando um pouquinho então sobre esse tema que parece uma coisa muito estranha, né? Resiliência na impermanência. Queria começar te fazendo uma pergunta. Como é que foi o ano de 2020 para você? Bom, o ano de 2020, muitas vezes a primeira coisa que vem na cabeça é: ai, foi horrível, ai, não quero nem ouvir falar. Para outras pessoas foi, poxa, foi um ano muito difícil, eu passei por muitos desafios. Mas acho que uma coisa que o ano de 2020 mostrou bastante para a gente é que tudo está o tempo todo mudando. A gente está sempre em uma mudança constante, mas nem sempre a gente percebe isso. E em 2020 a gente pôde perceber claramente. Então eu queria trazer umas fotos aqui para vocês de alguns lugares muito importantes, muito famosos. Essa aqui é uma avenida lá em Nova York, nos Estados Unidos, que é a Times Square. E normalmente essa avenida é assim, lotada de pessoas, lotada de turistas, gente para cima e para baixo. E essa é a imagem da Times Square quando começou o lockdown. Totalmente vazia, ninguém passando na rua. A mesma coisa aconteceu lá na Itália, em Roma, no Coliseu, que é um ponto turístico muito famoso, totalmente cheio de turistas e, de repente, vazio, sem ninguém. E a gente viu isso bem pertinho da gente aqui também, em São Paulo, na Avenida Paulista, que durante a semana é cheia de pessoas e de carro, final de semana é cheia de pessoas, ficou, de repente, vazia. Então, parece que de um dia para o outro, o mundo todo mudou. E a gente pôde perceber essa tal dessa impermanência. O tempo todo, tudo está mudando. Nosso cabelo vai ficando branco, a nossa pele vai caindo. Um dia a gente está gripado, no outro dia a gente se recuperou. A flor que a gente tem em casa está meio murchinha, a gente põe água, ela fica viçosa de novo. O tempo todo está tudo mudando. E para que a gente consiga sobreviver, é importante a gente ser capaz de se adaptar a essas mudanças constantes. Só que a gente pode fazer melhor do que isso. A gente pode não só se adaptar, mas cultivar a capacidade de crescer com esses desafios, com essas adversidades que vêm nas situações aí de mudança. E a isso a gente dá o nome de resiliência. Então, resiliência é a capacidade que a gente tem de voltar ao ponto de equilíbrio depois que a gente passa por uma situação estressante, por um desafio, por uma situação de adversidade. Mas a gente pode fazer melhor do que isso. Ao invés de voltar ao equilíbrio, a gente pode encontrar um novo ponto de ajuste em que a gente sai daquela situação melhor, em que a gente cresce, em que a gente sai mais capaz. E a resiliência, estudando pessoas que têm essa grande capacidade de resiliência, os pesquisadores identificaram alguns pontos em comum que essas pessoas têm, mas tem 4 deles que são bem bacanas da gente conhecer. O primeiro é que as pessoas resilientes, elas têm uma grande capacidade de apreciar, de apreciação pelas pequenas coisas da vida, apreciar situações, apreciar as outras pessoas, mas também apreciar a si mesmas, né? Olhar para si e gostar do que está vendo. Isso, essa capacidade de apreciação, a gente pode treinar, de repente, todo dia no final do dia, escrevendo quais foram as coisas que nós apreciamos, que nós gostamos naquele dia. Isso vai fortalecendo a capacidade de apreciação que a gente já tem. Outra característica que essas pessoas têm em comum é a chamada expectativa positiva. Essas pessoas, elas conseguem olhar para o futuro, mesmo que elas estejam passando por uma situação muito difícil, mas elas conseguem olhar para o futuro esperando o que há de bom no futuro, buscando pelas coisas boas que vêm pela frente, mesmo quando a situação atual é bastante difícil. E ainda elas têm uma grande capacidade de resolver problema. Então, não são pessoas que ficam presas em um problema quando ele aparece, mas são pessoas que buscam soluções para aquele problema, de maneira criativa, como é que elas podem resolver aquela situação. Então, o Dr. Roberto Cardoso, ele sempre brinca que ao invés da gente ficar na problemática, a gente tem que ir para a solucionática. E é isso que essas pessoas fazem. E por fim, essas pessoas, quando estão frente a um problema que não tem solução, aquela situação não tem como fugir dela,
são pessoas que têm a capacidade de aceitar a situação que foi colocada, o problema, o desafio, e não só aceitar, mas criar um significado a partir daquela situação. E a gente pode dividir didaticamente aqui falando, tá, pessoal? A gente pode dividir a resiliência em alguns tipos. A gente pode ter o que se chama da resiliência psicológica, que é a nossa habilidade cognitiva, a nossa capacidade mental de se adaptar às situações de incerteza, de desafio, de adversidade. São aquelas pessoas que conseguem se manter calmas e focadas diante de uma crise ali. O mundo está caindo e aquela pessoa consegue se sentir calma, focada para resolver o que precisa ser resolvido. Também existe a chamada resiliência emocional. E isso é a gente entender o que a gente está sentindo e por que a gente está sentindo aquilo. Então, a resiliência emocional nos permite ter uma boa capacidade de lidar com as emoções de uma maneira saudável e também de uma maneira positiva, mesmo num momento ali de grande estresse. A resiliência física é a capacidade que o nosso corpo físico mesmo tem de se adaptar aos desafios, mantendo a força, mantendo o vigor e principalmente se recuperando de uma maneira eficiente e rápida daquelas situações desafiadoras. A resiliência física, ela está muito relacionada com o nosso estilo de vida, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, ter tempo para descansar, trazer práticas de relaxamento para o nosso dia a dia. E existe um tipo de resiliência que foi muito testado aí, e ainda está sendo testado no período da pandemia, que é a chamada resiliência comunitária. Isso é a habilidade que um grupo de pessoas tem em responder ou se recuperar de situações adversas. Por exemplo, um desastre natural, como muitas vezes a gente já viu aqui no Brasil, o desastre de Brumadinho, aquelas pessoas, a comunidade toda se uniu para tentar resolver o problema. Também a gente vê muito isso frente a atos de violência, e o ano passado a gente viu isso em muitas situações de racismo, as pessoas se unindo para lidar com aquela situação e sair melhor dessa situação. E também durante a pandemia, a nossa capacidade de resiliência comunitária foi bastante testada. E a resiliência, como toda habilidade, ela pode ser aprendida, ela pode ser fortalecida, a gente pode cultivar a nossa resiliência. E aqui eu vou fazer um paralelo. Isso aqui é mais ou menos como se a gente fosse fazer uma trilha em uma montanha e a gente não tem nenhum mapa para chegar aí no cume da montanha, no topo da montanha. Então, quando a gente vai fazer isso, isso vai demandar tempo, vai demandar a nossa dedicação. A gente vai precisar de ajuda das pessoas que a gente encontrar durante o caminho, né? Mas quando a gente chega lá no topo e a gente olha para trás, a gente vê o quão longe a gente chegou. A mesma coisa é com a resiliência. Para a gente cultivar a resiliência, não é de um dia para o outro, a gente precisa de tempo, a gente precisa querer, a gente precisa contar com as pessoas que estão ao nosso redor. E como é que a gente pode fazer isso? Então, eu trouxe aqui alguns caminhos para vocês cultivarem a resiliência. Primeira coisa é a gente desenvolver nossa capacidade de se conhecer, o olhar para si. E aqui, 2 pontos são fundamentais quando a gente pensa especificamente na resiliência. Primeiro, é começar a reconhecer como é que você responde ao estresse. Em geral, a gente tem alguns comportamentos automáticos, comportamentos que se repetem toda vez que a gente está frente a uma situação muito desafiadora. Então, é importante a gente conhecer como que é esse nosso padrão para que a gente se antecipe a ele. E outra coisa que é fundamental é a gente saber quais são os nossos talentos, quais são aquelas coisas onde a gente é muito bom e quais são as nossas fraquezas, aqueles pontos que a gente precisa melhorar. Porque quando a gente conhece as nossas fraquezas, a gente pode trabalhar para melhorá-las, e quando a gente conhece os nossos talentos, isso faz com que a gente se sinta mais confiante na gente mesmo e com que a gente se sinta mais capaz de lidar com as situações de desafio. Então, se conhecer, se perceber é fundamental. Um segundo item muito importante é a gente fortalecer a nossa rede de apoio.
a gente construir conexões, a gente se sentir conectado com as outras pessoas. E para isso a gente tem, é claro, que priorizar os nossos relacionamentos. Então a gente precisa fortalecer os relacionamentos que a gente já tem, mas também a gente precisa criar oportunidades de conhecer novas pessoas, de ter novos relacionamentos, de criar novas conexões. Então, não deixe de aproveitar nenhuma oportunidade que aparecer na sua frente para criar novas conexões. E também é importante, muitas vezes, a gente se juntar a grupos. Quando a gente pensa em suporte, em rede de apoio, a gente vai pensar na nossa família, nos nossos amigos, mas também a gente vai pensar na comunidade, a gente vai pensar em grupos de pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, ou grupo de pessoas que já passaram por uma dificuldade, por uma situação semelhante à que a gente está passando, e a gente vai conseguir ter muito apoio dessas pessoas. Então, é importante se juntar a esses grupos e fortalecer essas conexões. E isso é algo que a gente faz no dia a dia, não é no momento ali que o sapato aperta que a gente vai fazer isso. Isso é algo que demanda a nossa atenção e o nosso cuidado diário. Também outra maneira da gente fortalecer a resiliência é a gente cuidar do nosso bem-estar. E cuidar do nosso bem-estar inclui cuidar do corpo. Muitas vezes a gente se esquece do corpo. Então, para a gente estar bem preparado, para a gente ser capaz de lidar com o desafio, para a gente ser capaz de crescer com o desafio, a gente viu que é importante ter a resiliência física. E aqui, como que a gente vai construir isso? Através de uma alimentação que nos nutra, então alimentos mais naturais, frutas, legumes, vegetais, evitar alimentos muito industrializados, enlatados, embutidos. A gente vai fazer isso também mantendo o nosso corpo ativo fisicamente, caminhando o máximo que a gente puder, sentando e levantando muitas vezes ao dia, fazendo um exercício físico estruturado, cuidando do nosso sono, tanto da quantidade de sono quanto da qualidade do nosso sono. E muito importante, lembrando que o nosso corpo precisa de descanso. É durante o descanso que as funções do nosso corpo se restabelecem. Então, descanso é fundamental para que a gente consiga lidar com situações desafiadoras, com situações adversas. Também é importante a gente cultivar a nossa capacidade de autorregulação. Isso a gente pode fazer através de técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, mindfulness, yoga. Tudo isso aumenta a nossa capacidade de regular as nossas emoções, os nossos pensamentos e também os nossos comportamentos. E lembrar, gente, da gente evitar aquela saída fácil, essas saídas negativas. O que seria isso? Eu sei que é tentador quando a gente está diante de um problema muito grande, a gente querer ter um escape. Então, beber uma taça de vinho a mais, se afogar na bebida, como popularmente se fala, né? Quando a gente tem um problema que a gente vai se afogar no álcool. Então, álcool, drogas, outras substâncias, elas podem ser um escape para situações de estresse, mas isso aí é como se a gente estivesse colocando um band-aid desse tamanhozinho numa ferida que está no braço todo, não alivia nada. Né? Então, muitas vezes, ao invés da gente querer não ter esse sentimento, não se sentir estressado, é mais positivo a gente buscar fortalecer a nossa capacidade de lidar com o estresse. Outro item que nos ajuda a construir resiliência é a gente encontrar propósito, encontrar significado nas coisas que a gente faz. Isso é possível a gente fazer ajudando as outras pessoas, seja ajudando um amigo, seja através de um trabalho voluntário. Isso nos ajuda a aumentar o nosso senso de propósito, aumentar a nossa autoestima, aumentar a conexão com o outro. E tudo isso, claro, vai aumentar a nossa capacidade de resiliência. Também é importante a gente ser proativo no sentido da gente se perguntar o que eu posso fazer hoje com esse problema? E muitas vezes a solução que a gente vê é uma solução enorme, é muito grande, a gente acha que não vai dar conta. Então, nesses casos, é legal a gente pegar essa coisa enorme que a gente não vai dar conta e dividir em pequenas tarefas que a gente consegue ir fazendo aos poucos. E aí a gente vai sempre caminhando um pouquinho cada dia no sentido da solução do problema.
E muitas vezes, quando esse problema é um problema que não tem solução, às vezes é a morte de alguém querido, às vezes é o fato de que a gente tem que estar dentro de casa e não pode sair. Então, esses grandes problemas que não têm solução, aí não adianta a gente querer ficar indo atrás da solução. Nesses casos, a gente precisa aceitar a mudança. Aceitar que mudança faz parte da vida, a mudança é parte da vida, e quando a gente não tem solução, a gente pode aceitar aquela situação e dar um significado especial para ela. Isso nos permite encontrar propósito e caminhar, e aprender, e crescer. Também adotar pensamentos saudáveis nos ajuda a construir essa habilidade de lidar com a adversidade. E aqui é importante a gente manter as coisas em perspectiva, buscar identificar quais são aqueles seus pensamentos automáticos que são meio irracionais. Algumas pessoas têm a tendência de achar que aquela coisa ou é sim ou é assado, é preto no branco, é tudo ou nada. Outras pessoas têm a tendência a aumentar muito o problema, tornar aquela situação uma coisa muito catastrófica. Outras pessoas têm a tendência de minimizar suas qualidades, né? Então é importante a gente começar a identificar essas distorções do nosso pensamento e tentar fazer um exercício para buscar um padrão mais equilibrado de pensamentos. Então, vou trazer um exemplo aqui, é bem bobo, mas eu acho que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Vamos imaginar que eu saí com o meu carro e tomei uma multa de trânsito. E aí, quando eu olho aquela multa, eu falo, poxa, mas eu não faço nada direito nessa vida mesmo. Eu sempre faço tudo errado, não é possível, eu nunca vou aprender. Isso é um pensamento que não está de acordo muito ali com a realidade, né? Então, é importante eu identificar e trazer uma perspectiva mais de adaptação. Por exemplo, poxa, eu tomei essa multa hoje, mas eu não tomei cuidado com o tempo. Da próxima vez, eu vou ficar de olho no relógio, eu vou chegar mais cedo e isso não vai acontecer de novo. Esse pensamento é um pensamento muito mais saudável, muito mais adaptativo à situação de desafio do que eu ficar ali fazendo uma tempestade em um copo d'água. Então, muitas vezes a gente não pode mudar um evento que é muito estressante, mas a gente pode mudar a maneira como a gente interpreta aquela situação. E outra coisa que ajuda a adotar esses pensamentos saudáveis é a gente aprender habilidades de adaptação. Dentro da psicologia positiva fala-se muito disso, mas a gente pode exercitar isso através da escrita, fazendo um diário, fazendo reflexões sobre aquela situação. Exercitar isso através da nossa capacidade de criatividade, então, de repente, desenho, pintura, música, trazer mais a arte para o nosso dia a dia. Isso nos permite ampliar o olhar e conseguir ter uma visão de maior adaptação às situações de grande desafio. E também buscar ajuda quando necessário. É muito importante a gente reconhecer quando a gente está numa situação que é tão extrema, que a gente está sobrecarregado demais, que a gente fica paralisado e que sozinho a gente não vai dar conta, não tem problema nenhum disso, né? Da gente fazer esse reconhecimento e aprender a comunicar essa nossa necessidade de ajuda, seja para um amigo, para um familiar, ou muitas vezes para um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. A gente está no mês de janeiro, onde se fala muito do janeiro branco e das questões relacionadas com a nossa saúde psíquica, com a nossa saúde mental e emocional. Então, é muito importante a gente ter esse olhar de que em alguns momentos a gente realmente precisa de ajuda para caminhar naquele problema, precisa de alguém que nos dê um norte, uma orientação para que a gente possa caminhar naquela direção e não tem nada de errado nisso. No final das contas, gente, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, basicamente, essa capacidade de resiliência a gente constrói através da gente fortalecer as nossas capacidades, as nossas habilidades, para que a gente possa lidar melhor com o desafio. Então, esse gráfico aqui é um gráfico que eu acho bem ilustrativo de como a gente constrói a resiliência, como a gente lida com situações de desafio, porque é assim, ó, gente. A gente está aqui, ó, no gráfico, quando o desafio é muito pequeno e a nossa capacidade de lidar com ele é muito grande, a gente está nessa zona verde. Aquilo é muito fácil, aquilo
meio que a gente empurra com a barriga, não faz a gente crescer, não faz a gente aprender, não faz a gente se desenvolver. Por outro lado, se o desafio é muito grande, a nossa capacidade de lidar com ele é muito pequena, aquilo está além do nosso limite. E aí a gente vai para uma zona perigosa, onde a gente se sente sobrecarregado, onde a gente pode ter a sensação de pânico e muitas vezes a gente pode ter um colapso da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Mas existe uma área que é essa área de equilíbrio. É uma área onde o desafio ele existe, mas a nossa capacidade de lidar com ele também existe. Então é aquela área em que a gente está fora da nossa zona de conforto, mas a gente tem capacidade de lidar e isso permite que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente saia daquele desafio melhor do que a gente entrou. E o ano de 2020 está aí para mostrar para a gente que a gente não sabe quais são os desafios que vêm pela frente, a gente não sabe quais as mudanças que vão estar diante de nós, e que por isso o que a gente pode fazer sempre é aumentar os nossos recursos internos, é aumentar a nossa capacidade de lidar com o desafio, é aumentar o nosso autoconhecimento, a nossa capacidade de comunicação, fortalecer as nossas conexões. E através disso, quando o desafio vier, a gente vai, com certeza, estar pronto para lidar com ele. E não existe nada melhor do que essas situações de mudança, de impermanência, para nos mostrar que é possível aprender, que é possível crescer. Os momentos onde a gente mais aprende são aqueles momentos de grande mudança na nossa vida.